Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor e gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Malaquias, livro do profeta Malaquias. Nós vamos ler o capítulo 1, dos versículos 1 a 5, a primeira parte do capítulo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura. Eu vou ler e você me acompanha com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe na pregação da sua palavra. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Agradecemos por esse momento importantíssimo para nós, que é ouvir a sua palavra. Fala aos nossos corações de maneira individual, de maneira especial, e que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O mundo e nós temos um entendimento muitas vezes errado em relação ao amor de Deus. E por causa disso, por causa desse entendimento errado, nós fazemos alguns questionamentos, por exemplo, como é que Deus nos ama e existe tanta maldade no mundo, tanta desigualdade no mundo, tanta fome no mundo? Se Deus é amor, por que tantos acidentes acontecem? Se Deus é amor, por que nós estamos enfrentando uma pandemia que já matou quase 3 milhões de pessoas em todo o mundo? Esse tipo de questionamento, ele sempre foi feito ao longo da história, porque ao longo da história sempre existiu um entendimento errado, equivocado acerca do amor de Deus. Não foi diferente com o povo de Israel aqui. As profecias de Malaquias, elas foram proferidas em um tempo de profundo desânimo. O povo de Deus estava desanimado. Fazia cerca de 100 anos que os judeus haviam regressado do cativeiro, onde eles foram exilados lá por muito tempo. E tudo isso por causa da idolatria deles e falta de arrependimento. Então eles foram exilados, eles sofreram um bocado e já havia 100 anos que eles haviam saído de lá. E quando eles regressaram para a Terra Prometida, eles pensavam que havia chegado o tempo do cumprimento das promessas que foram feitas pelo Senhor através de alguns profetas. Por exemplo, Isaías, Ezequiel, Jeremias, eles profetizavam um tempo maravilhoso para o povo de Israel. E eles entendiam que quando eles voltassem à terra, e eles já tinham voltado, o cumprimento daquelas promessas iria acontecer. Porém, eles já estavam ali há 100 anos e eles não viram ainda a promessa, o cumprimento dessas promessas. Os profetas tinham mencionado período de paz, mas a paz ainda parecia que estava distante para eles. O reino do Messias prometido também estava distante. Eles eram dominados pelos persas. A questão econômica não estava muito boa. Eles enfrentavam seca, escassez de alimento.
eles eram obrigados a pagar impostos. E diante de tudo isso, o povo de Israel começou a desanimar. E, consequentemente, o amor pelas coisas de Deus começou também a esfriar. Eles começaram a trocar as coisas de Deus pelos seus próprios interesses. Os cultos agora não tinham mais alegria. Os sacerdotes, eles se corromperam. Eles não tinham mais zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Era um tempo de grande frieza espiritual. E nesse contexto, o Senhor levanta o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. O seu nome significa meu mensageiro. E ele era uma voz solitária ali naquele período. E ele foi enviado para chamar o povo de Israel ao arrependimento. E a mensagem de Malaquias era que o povo deveria permanecer fiel a Deus mesmo em tempos difíceis, mesmo eles não conseguindo enxergar ainda o cumprimento de todas aquelas promessas. Eles precisavam permanecer fiéis ao Senhor. Irmãos, e os tempos mudaram. Nós vivemos outros tempos, mas o coração do homem, ele permanece o mesmo. Os problemas que a igreja atual enfrenta são praticamente os mesmos que aconteceram naquela época. É por isso que a mensagem de Malaquias ela é atual e oportuna para a igreja de hoje, para os dias de hoje. A estrutura do livro ela é bem interessante e didática. Deus faz uma declaração. Sempre você vai ver isso no livro. Deus faz uma declaração, o povo de Israel questiona a Deus e Deus depois refuta o argumento do povo. Isso acontece no livro praticamente todo. E eu queria nessa noite olhar com você para essa primeira parte que nós lemos e meditar e falar com você sobre o amor de Deus pelo seu povo. E como esse amor ele é demonstrado. Primeiro, o versículo 1 vai mostrar que através da confrontação. O versículo 1, que é a introdução de todo o livro, vai dizer assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A palavra sentença usada aqui no texto, ela pode ser traduzida por peso. Ou seja, o que o Senhor vai falar através do profeta é pesado. Era uma mensagem dura. E era uma mensagem dura tanto para o profeta quanto para o povo. Imagine o profeta trazer uma mensagem dessa. Não era uma mensagem que o povo iria se agradar, mas o povo ia odiar. Geralmente, os pregadores de hoje, eles gostam de mensagem que agrada os ouvintes. Mas a mensagem de Malaquias era uma denúncia. Era um confronto. Mesmo o povo vivendo dias difíceis, eles precisavam ouvir essas palavras duras. E não era muito fácil de ouvir, muito menos de falar. Era dura para o profeta, era dura para o povo de Israel. Mas Deus precisava ser duro com aquele povo. Para que eles não permanecessem nas mesmas práticas, para que eles não vivessem a vida da forma que eles estavam vivendo. E isso, irmãos, Deus, com uma mensagem dura, é uma demonstração de amor. Lá em Hebreus, Apocalipse também vai mostrar isso, que o Senhor disciplina a quem ama. A igreja atual, a igreja que nós estamos vivendo, assim como o povo de Israel, está enfrentando sérios problemas em relação à espiritualidade. Existe uma deficiência muito grande no meio dos crentes. A vida de muitos de nossos irmãos e até mesmo a nossa vida, talvez, está defeituosa. Nós estamos andando por longe dos padrões estabelecidos por Deus. É fofoca, é egoísmo, é prostituição, é mentira, é falta de compromisso, é falta de vida com Deus e tantos outros problemas. E nós precisamos ouvir a sentença de Deus, as palavras duras que nos chamam a abandonar o pecado, a abandonar a nossa vida de pecado, as nossas práticas pecaminosas. E muita gente não gosta de ouvir essa mensagem, esse tipo de mensagem, é duro. As pessoas querem ouvir, na verdade as pessoas querem passar a semana
praticando seus pecados, vivendo da forma que querem, e quando chegar no domingo, no dia do culto, ouvir uma mensagem que alimente o seu ego, e que não o acuse de ser pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele alertou: olha, Timóteo, vai chegar o dia onde as pessoas elas não vão suportar a sã doutrina, ou seja, elas não vão suportar ouvir o verdadeiro evangelho, o evangelho que chama arrependimento, o abandono dos pecados. Isso aconteceu nos dias de Timóteo e hoje acontece talvez com ainda mais frequência. Irmãos, está cheio de igrejas que estão lotadas de pessoas que amam ir àquela igreja, mas não é porque lá elas vão ouvir o verdadeiro evangelho. Lá elas vão ouvir palavras de autoajuda. Porque o evangelho pregado, ele confronta. É claro que ele traz esperança, ele traz conforto, ele traz consolo, mas ele confronta o pecador. E o ser humano não gosta de ser confrontado. Naquele momento, o povo de Israel, apesar de passar por dificuldades, eles precisavam ouvir a verdade de Deus e não alimentar o seu ego. Geralmente, as pessoas que gostam desse tipo de mensagem de autoajuda, que quase ou nunca falam de pecado, elas vivem uma vida cheia de pecado. São pessoas que não se arrependem. E a palavra do Senhor muitas vezes é dura. Só que, irmãos, mesmo com essas palavras de confronto que Malaquias falaria, nós vamos ver em todo o livro, vai falar para o povo de Israel, e às vezes nós ouvimos palavras duras de confronto. Quando nós ouvimos esse tipo de palavra, nós devemos ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo manifestadas. Porque Deus levantou naquele dia Malaquias e levanta homens para pregar o evangelho hoje, para nos chamar ao arrependimento e dizer, vocês precisam mudar de vida, vocês não podem viver dessa forma, vocês não estão agradando o Senhor, isso é a graça de Deus, irmãos. E aí eu quero falar uma coisa para você, não leve a sério pastores, líderes de igreja, pregadores, que se importam em agradar os seus ouvintes, que quase ou nunca falam de pecado. Porque a pregação fiel, ela tem a responsabilidade não de agradar os homens, mas de salvá-los, de chamá-los ao arrependimento e dizer, Deus quer que vocês vivam dessa forma. É isso que é a pregação do evangelho verdadeira. Através da confrontação, da mensagem dura, o amor de Deus é demonstrado ao seu povo. O Senhor nos ama, é por isso que Ele muitas vezes é duro, nos disciplina. Mas aqui no texto nós vamos ver uma segunda forma de Deus demonstrar o seu amor por nós. Através da escolha. Versículos 2 a 4 vai mostrar isso. Primeiro, Deus avisa através do profeta, a mensagem que vocês vão ouvir é dura, é uma sentença pesada. Mas agora é bem interessante que ele vai começar fazendo uma declaração. Olha o que ele diz na primeira parte do versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. A ideia aqui não é que Deus amou, que Deus ama, mas que Deus sempre amará o seu povo. Ele sempre continuará amando o seu povo. Irmãos, Deus abençoou, Deus sempre protegeu o povo de Israel. Bastava eles lembrarem de tudo que o Senhor havia feito por eles no decorrer da história, que talvez eles conseguiriam enxergar esse amor contínuo do Senhor. Mas eles só olham para a situação difícil, eles só olham para o momento que eles estavam vivendo, e eles não conseguem enxergar o amor, e eles começam a questionar. Ainda no versículo 2, eles fazem esse questionamento: mas vós dizeis, em que nos tens amado? A situação financeira estava ruim, eles eram dominados pelos persas, aquilo que foi prometido pela boca de outros profetas não havia se cumprido, até aquele momento era só dificuldades que eles estavam enfrentando, e aí eles questionam o Senhor, mas irmãos, esse questionamento não era um questionamento, por exemplo, como
os salmistas, quando enfrentavam dificuldades, eles oravam, eles faziam questionamentos sinceros diante do Senhor. Mas, e não é pecado fazer isso. Desde que exista sinceridade no coração e desde que exista temor de Deus no coração. Mas aqui, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, era um questionamento cínico. É como se fosse uma pergunta debochada, sem temor nenhum de Deus. Irmãos, e às vezes nós fazemos questionamentos assim. E sabe por que é que acontece isso? É porque muitas vezes, assim como o povo estava fazendo isso, é que nós medimos o amor de Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, ou que não nos dá. Se Ele nos abençoa, Ele é bom. Se Ele me dá aquilo que eu quero, Ele é bom. Se Ele não me dá aquilo que eu quero, aí eu posso questionar o seu amor, sem nenhum temor. Era isso que estava acontecendo. O coronavírus, irmão, nós estamos vivendo esses dias, está assolando o mundo. Pessoas, por causa do vírus, além de morrer, outras pessoas estão passando fome. Outras pessoas perderam o emprego. E aí, às vezes, vem esse questionamento, será que Deus nos ama? Ah, Senhor, eu tenho dedicado a sua obra. Eu tenho ajudado na igreja, na obra do Senhor, mas eu fiz o Enem, não consegui uma boa nota, eu não consegui ser aprovado naquele concurso, eu fui reprovado na entrevista de emprego. Será que realmente o Senhor me ama? Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus e não querem nem saber mais da igreja, porque acham que o amor de Deus é medido pelas bênçãos materiais que o Senhor derrama, ou então pela ausência de problemas. Como não conseguem o que querem, como estão enfrentando dias difíceis, acham que Deus não ama. E aí eu não quero mais saber de Deus. Mas essa não é a mensagem bíblica, nem a prova do amor de Deus. É claro, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa com bens materiais. Deus nos abençoa com prosperidade de todas as áreas. Não essa prosperidade que algumas igrejas têm pregado, onde Deus tem a obrigação de nos abençoar. Deus nos abençoa, mas é quando Ele quer, da forma que Ele quer. E aí olha a resposta de Deus dentro do questionamento. Não foi Saul, ainda no versículo 2, não foi Saul irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Irmãos, a prova de que Deus nos ama está no fato dele nos escolher. É isso que ele quer dizer quando ele diz, eu escolhi Jacó. E Deus nos escolheu, irmãos, e isso é uma prova de amor. Maior do que esse amor, maior do que isso não há. Não existe prova maior do que Deus nos escolher. E Israel deveria saber disso, nenhuma outra nação foi tão privilegiada quanto eles. A escolha de Jacó não foi motivada por merecimento. Jacó não merecia o amor de Deus, ele era desonesto. Você conhece a história de Jacó. Mas Deus escolheu. Deus não escolheu Israel porque Israel era a maior nação ou a melhor, a que pecava menos. Não, ele resolveu amar Israel e não outras nações. E o mesmo acontece conosco, irmãos. Deus não nos amou por causa das qualidades que viu em nós, porque nós não temos qualidades. A causa do amor de Deus está nele. O próprio Jesus, ele escreve, lá em João está escrito, Jesus diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aí no versículo 3 está o restante da resposta de Deus. Porém, aborrecia Esaú. Enquanto ele amou Jacó, ele rejeitou a Esaú. E aí no versículo 3 ainda o Senhor lembra para o povo de Israel um episódio que aconteceu com os descendentes de Esaú. Ele diz assim, e fiz os seus montes uma assolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Os edomitas eram os descendentes de Esaú.
Eles moravam nos montes e foram forçados a sair da sua terra e fugir para o norte Negueb como castigo de Deus pela sua participação na invasão dos povos daquela região. Olha o contraste. Por um lado, Deus trouxe Israel de volta para a sua terra. Ele levou para o cativeiro porque o povo tinha pecado, mas ele trouxe de volta para a terra. Já com os descendentes de Esaú, ele expulsou de forma definitiva da terra deles. Todas as duas nações pecaram, Israel e os descendentes de Esaú. Mas Deus restaurou Israel, os descendentes de Jacó, de Israel. E não restaurou Edom, os descendentes de Esaú. E ainda mais, no versículo 4, o Senhor mostra que ficará irado para sempre com aquele povo. Ainda que Edom tenha procurado reconstruir sua cidade, o Senhor diz, eu a destruirei. Irmãos, essa afirmação, ela mostra que Deus escolheu soberanamente pecadores para fazer parte do povo dele. E ele nos assegura salvação eterna. Mesmo nesse mundo nós passamos por dificuldades, provações, privações, ele nos ama. E aí o apóstolo Paulo, entendendo o amor de Deus, ele vai dizer assim, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A maior prova de amor é ter certeza que nós pertencemos a Ele. É Ele nos escolher, entregar seu Filho. No meio de tantas pessoas nesse mundo, o Senhor resolveu nos escolher. Isso é a maior expressão de amor, na verdade, e a maior expressão desse amor é Jesus Cristo se entregando por nós na cruz do Calvário, nós que não merecíamos, na verdade que não merecemos. Ele foi entregue na cruz para sermos perdoados ao invés de odiados pelo Senhor. De que maneira o Senhor tem nos amado, se passamos por tantas provações? Nos escolhendo como seus filhos. Nós somos herdeiros do novo céu e da nova terra. Isso, irmãos, isso é amor. Isso é amor, não é ausência de problemas, de dificuldades. O amor é o Senhor nos escolher, nos garantir lugar ao seu lado na eternidade. Mas o texto ainda vai nos apresentar uma terceira forma de Deus demonstrar o seu amor. Através da sua grandeza. Isso daí está no versículo 5. Essa questão de que Deus ama quem Ele quer e rejeita quem Ele quer, faz parte da sua grandeza, do seu poder. Olha o que diz o versículo 5. Os vossos olhos verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, a soberania de Deus, ela não se limita a Israel. Ele é soberano sobre todas as nações. Era isso que o povo deveria entender com essa mensagem. Israel estava olhando somente para as suas dificuldades. Se eles olhassem mais ao redor, eles enxergariam melhor o amor de Deus, o que Deus havia feito por eles, o cuidado de Deus para com eles. Eles foram restaurados pelo Senhor, enquanto outras nações foram destruídas. Deus governa o mundo com poder e glória, meus irmãos. Assim como eles, povo de Israel, nós precisamos enxergar a grandeza de Deus, que é uma demonstração do seu amor. Ao invés de ficar questionando se realmente Ele nos ama, nós devemos exclamar, grande é o Senhor em toda a terra. E dizer isso para o mundo que está aí sem esperança. O mundo caído, sem esperança nenhuma, nós temos que dizer, ó, grande é o Senhor em toda a terra. O Senhor diz a Israel que os olhos deles verão. E eles falaram sobre a grandeza de Deus, irmãos. Nós precisamos nos lembrar
de que as provações por qual nós passamos, como indivíduos ou como igreja, também são oportunidades de glorificarmos a Deus diante do mundo que nos observa. Foi assim que Paulo encarou a prisão lá em Roma. E é assim que nós devemos encarar as provações que Deus permite que passemos. Esse problema que o mundo está enfrentando desse vírus é uma oportunidade de apresentarmos ao mundo que o Deus que nós servimos, que nos salvou, é o Deus que controla todas as coisas, controla o vírus, controla a morte, controla a cura. E aí você pode se perguntar, ou alguém pode lhe perguntar, onde está Deus diante de tanto sofrimento? Diante de tantas assolações que esse mundo, que esse vírus está trazendo? Eu respondo, irmãos, Ele está no seu trono, governando com poder e glória, do mesmo modo que esteve no dia que o seu Filho Jesus estava sendo humilhado naquela cruz para nos salvar. É por isso que nós não devemos temer a morte, esse vírus, ou qualquer outro vírus, ou problema de saúde, ou doença. Isso não quer dizer que nós não devemos tomar os devidos cuidados, seguir as recomendações médicas dos profissionais de saúde. Tudo isso é importante e necessário, mas jamais devemos temer a morte ou qualquer outra coisa, porque o Senhor é aquele que dá vida e é aquele que tira. Tudo está nas mãos dele. Em que nos tens amado? Esse foi o questionamento. Quando olhamos para o Deus que fez, para o que Deus fez e faz em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, em tantas áreas, nós encontraremos motivos não para duvidar do seu amor, mas para dizer grande é o Senhor em toda a terra. Nós encontraremos motivos suficientes para glorificá-lo, para anunciar em todo o mundo, ao vizinho, ao colega de trabalho, seja lá onde eu estiver. Eu dizer, esse Deus, Ele é poderoso. Irmãos, diariamente o Senhor tem nos dado ânimo. O Senhor tem nos dado motivos para agir dessa forma, glorificando a Ele, falando para as pessoas, glorificando com a nossa vida. Ele tem nos dado motivos de sobra. O seu amor, Ele também é manifestado pela sua grandeza, pelo seu poder. Eu gostaria de, baseado em tudo que falamos até aqui, trazer alguns desafios para serem enfrentados por nós. Não fique chateado quando você ouvir uma palavra dura. Se essa palavra for a pregação fiel das Escrituras, se alegre, porque o Senhor está demonstrando amor para com você. Ele disciplina quem Ele ama. O Senhor nos confronta não para nos envergonhar, mas para nos trazer para perto dEle, para abrir os nossos olhos, porque muitas vezes nós não enxergamos os nossos erros. Ele é bom. Ele abre os nossos olhos para que haja arrependimento e mudança na nossa vida. Pare de viver de qualquer jeito. Chega de tratar o pecado como algo bobo. Chega de viver conforme os desejos do seu coração. Abandone os seus pecados de estimação. Ouça a voz de Deus e não endureça o seu coração. Busque mudança. Quando sair de casa para vir à igreja, para ir à igreja, peça a Deus que fale com você. Que mostre o que você precisa mudar. Tenha essa prática. Não venha para a igreja somente porque você é membro da igreja ou porque você gosta da comunhão dos irmãos. Tudo isso é importante. Mas venha com o propósito de ouvir Deus falando. Seja palavras duras, seja palavras de consolo. Queira ouvir Deus falando com você através da pregação.
Não duvide do amor dele. De que talvez, não duvide, achando que talvez ele perdeu o controle em alguns momentos. Que talvez nesses dias de pandemia Deus perdeu o controle. Não. Lembre-se que o amor dele por nós não é demonstrado através da falta de problemas e dificuldades. Nós vamos passar por tudo isso, doença, luto, dificuldades financeiras, desemprego, problemas emocionais, solidão, abandono e tantos outros problemas nós vamos enfrentar. Talvez aquilo que você tanto sonha nunca será realizado. Você vai chegar ou já chegou numa certa idade da sua vida e começa a olhar para trás e pensar em tudo aquilo que você tanto sonhou ou planejou e que nunca se concretizou. Não se entristeça com isso. Isso não quer dizer que Deus não ama você. Porque o amor de Deus por nós não se dá no fato dele nos dar tudo que nós queremos, tudo que nós sonhamos. Está no fato dele nos escolher. Dele nos dar a garantia de que um dia estaremos com ele. Isso é que é demonstração de amor. Então, ao invés de reclamar, de duvidar do amor dele, agradeça a ele diariamente porque ele gerou fé no seu coração. E em Cristo nós somos justificados, nós temos salvação. Lembre-se de tudo isso e você enxergará a grandeza de Deus, o Deus que governa todas as coisas. E ao invés de murmurar, proclame as maravilhas desse Deus que nos ama, que deu seu Filho por nós. Enxergue esse amor. Talvez você ainda não consiga enxergar, mas essa é a oportunidade de você entregar-se totalmente e dizer: Senhor, eu reconheço que o Senhor me ama. Eu quero te servir todos os dias da minha vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero entender verdadeiramente que o Senhor me ama. Talvez esse é o momento. Faça isso. Agora, na sua casa, onde você estiver. Saber que somos amados por Deus faz toda a diferença na forma de servi-lo. Se você entende que Deus ama você, independente de como está a sua situação, certamente a sua forma de viver vai ser totalmente diferente de quando você duvida, de quando você acha que talvez Ele não ama você. Reflita como anda a sua vida. Talvez você precise mudar algumas atitudes. Talvez você precise mudar a sua forma de servir a Deus, a sua forma de cultuá-lo, a sua forma de louvá-lo, a sua forma de orar, a sua forma de gastar o tempo. Se você entender verdadeiramente o amor de Deus, tudo isso vai mudar na sua vida. Lembre que Ele deu seu único Filho para morrer por nós, pecadores que não merecemos. E eu gostaria de terminar olhando aqui para o testemunho do profeta Jeremias, o testemunho que ele dá sobre o amor de Deus. E ele vai dizer bem assim, Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. O Senhor nos atrai para Ele, porque Ele nos ama. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique no nosso coração, a começar de mim, a sua palavra, para que possamos viver uma vida totalmente diferente do que estamos vivendo. Deus abençoe.